Olá, sejam bem-vindos ao canal Iluminação como ferramenta de projeto, a nossa sala de aula online. Eu sou a professora Natasha Vescoves, arquiteta, mestra e light designer. E na aula de hoje nós vamos abordar a quinta família de lâmpadas, tá? Que trata das lâmpadas de descarga em alta pressão. Então a gente já viu lâmpadas incandescentes, lâmpadas halógenas, fluorescentes tubulares, fluorescentes compactas e agora a gente vai para as lâmpadas de descarga em alta pressão, tá? Última família antes da tecnologia do LED, que é o que nós usamos atualmente nos nossos projetos, ok? Então, vamos lá, ainda estamos aqui na fase inicial, mas já estamos aí com uma boa bagagem de conhecimento, tá? Se vocês olharem as aulas que já foram postadas, né? Elas vieram numa linha de raciocínio para vir com que a gente pudesse vir entendendo um pouquinho de cada assunto, tá bom? Então, vamos lá. Dentro dos estudos e pesquisas iniciais, nos enquadramos aqui, ó, fontes de luz artificial, tá? Depois a gente vai fazer algumas aulas, né? Para não ficar tão grande, nós vamos fazer aí algumas aulas sobre as particularidades do LED, né? Da tecnologia LED, mas lembrando que nas aulas anteriores a gente teve bastante conteúdo ainda atrelado a essas questões aqui, tá? Depois a gente ainda vai ver tudo isso daqui e ainda tem muito mais. Bom, lâmpadas de descarga em alta pressão, tá? Sistema de funcionamento. Nas lâmpadas de descargas, a luz é produzida pela passagem da corrente elétrica através de um vapor de gás sob alta pressão, tá? Vejam, dentro desta família das lâmpadas de descarga, a gente vai ter as lâmpadas mistas, as lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico, tá? Bom, olha as opções que a gente tinha aqui no mercado, né? E que a gente ainda tem, porque em alguns casos a gente ainda trabalha com essas lâmpadas que, de certa forma, são excelentes, tá? Dentro do índice de reprodução de cor, dentro do pacote de luz que elas oferecem, dentro de, né, do brilho que ela nos dá, dependendo do projeto, a gente ainda volta a trabalhar com elas, tá bom? Bom, quando a gente olha esses modelos, a gente começa a ver, em especial, que elas fazem, né, o quê? Lembrar as lâmpadas halógenas que nós vimos lá na segunda família, ou seja, qual era o princípio? Se fazia a substituição por uma lâmpada que, comparada com esta nova tecnologia das de descargas, as lâmpadas anteriores são muito fracas. Então, dependendo do projeto, dependendo, né, da aplicabilidade que a gente ia trabalhar, a gente já migrava para essas lâmpadas porque sabia que o resultado ia ser melhor, na maioria das vezes, com menos pontos de luz dentro daquele projeto, né? Para atender aquela quantidade de luz, muitas vezes eu optava por esta opção de família, tá? Para que eu trabalhasse com menos pontos de luz, ao invés de voltar, às vezes, para lâmpadas fluorescentes compactas não integradas, que eu precisaria de muito mais pontos de luz para dar a mesma quantidade de luz, tá? Então, a gente tinha essas questões. Por que que a gente, às vezes, por que que a gente não usava em projetos residenciais, né? Aqui, na verdade, são modelos de lâmpadas, né, usado mais para projetos comerciais, porque elas também demoravam para atingir, né, aquele fluxo luminoso, e quando desligadas, elas não acendiam de imediato. Essa é aquela lâmpada que normalmente a gente ouvia dizer que ela tinha que esfriar, tá? Para depois a gente acionar ela de novo e aí ela vem ligando de novo, né? Vira e volta em estádios de futebol que às vezes hoje ainda não está usando a tecnologia LED, que ainda estão nesta tecnologia, às vezes acontece de oscilar a energia e por algum motivo apagar a luz daquele estádio. Então a gente vê ali, às vezes, em algumas transmissões, né, que se interrompe até essa luz poder esfriar um pouquinho e voltar para que possa dar continuidade naquele jogo, tá bom? Então vamos lá, o que que a gente vai ver dentro desta família aqui, né? A lâmpada mista, tá? Que tá aqui, ela na verdade ela tem ali, por que que ela recebe esse nome? Porque ela é uma misturinha no seu sistema de funcionamento. Ela tem parte de filamento que é ligada em série, né, com
ela tem, na verdade, ela tem essa questão do tubo de descarga, ok? E que é ligada em série no filamento. Então, ela possui ali uma misturinha de tecnologias, das incandescentes, por ter filamento, com essa família de descarga em alta pressão. Todas essas 4 famílias, mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico, só funcionam em 220. Então, no meu projeto, eu tenho que especificar que aquele ponto de luz eu precisava ou preciso que ele seja em 220, tá? O resto, dependendo daquela localidade que é em 127 a tensão, né, eu tinha que especificar. Agora, quando eu estou numa região, né, num estado que é todo 220, então tudo bem, não preciso fazer essa especificação, porque a lâmpada só funciona em 220, tá? Bom, então a gente viu aqui diversos modelinhos, né? Alguns já conhecidos, né? Então, aí a gente começa a ver essa versatilidade de projeto aí, tá? A lâmpada de vapor de mercúrio, que tinha essa característica, cadê? Vapor de mercúrio, ela também tinha um corpinho parecido com essa, um corpinho parecido com essa, tá? Na verdade, ela foi inicialmente, né, introduzida, né, ela tem mais esse corpinho, foi introduzida para a iluminação urbana, tá? Porém, assim, o que diferencia, né, essa família como um todo? Vamos pensar desta forma. Durabilidade, né? Eram lâmpadas que já vinham, né, com uma boa durabilidade. Então, se eu vou pôr na iluminação urbana, né, na iluminação pública, eu tenho que pensar na durabilidade, para não ter que ter a manutenção constante. Então, são lâmpadas que me davam muitas vezes um bom fluxo luminoso e que muitas vezes deixavam a desejar no índice de reprodução de cor, mas que até então, né, não tinha essa preocupação. Hoje a gente está mudando o conceito de iluminar as cidades, né, da iluminação urbana como um todo. Tá? Então, hoje a gente está prezando, primeiro, substituindo por tecnologias de LED, para baratear, né, esse consumo de energia, vamos dizer assim, e nós estamos prezando por qualidade, né? Então a gente tem que pensar no fluxo luminoso daquela lâmpada, tá? Ou daquele conjunto, né? Porque às vezes agora com a tecnologia LED, a luminária já vem integrada, né? Então a gente tem que prezar na durabilidade desse conjunto, pesar na qualidade de luz que ele está me proporcionando e na durabilidade, né? Bom, então vamos lá, características dessa família de descargas em alta pressão, né? A luz, então, alta emissão de luz, né? Ou seja, um fluxo luminoso, são ou indicadas, né, para locais onde a distância da fonte de luz ao plano a ser iluminado seja grande, ou seja, um pé direito, né, muito alto, ou às vezes uma palmeira, né, que eu queira valorizar de baixo para cima a sua copa, tá? Então, na verdade, quando eu tenho aí esse distanciamento, né, de um pé direito, enfim, essa altura a ser percorrida, então eu vou o quê? Olhar lâmpadas que me dão essa alta emissão de fluxo luminoso. Então, eu olho para essa família para ver se ela me atende, tá? Lógico que, dependendo da situação, eu vou partir por lâmpadas que, por natureza, projetam a luz e que vão, né, ou de cima para baixo atingir aonde eu quero que chegue, ou de baixo para cima atingir aonde eu quero que chegue, tá? Ou se eu quero iluminação geral, mas o meu pé direito é maior, então eu vou partir para esse princípio que eu preciso que ela abra essa luz aí, né? Luz extremamente brilhante, tá? Iluminam com uma boa intensidade, possuem longa durabilidade, tá? E baixa carga térmica, né? Apesar dela ter o nome aí de alta pressão, ela tem uma baixa carga térmica dentro ali, internamente dela, né? Tá? Temperatura de cor. Aqui a gente começa a ver que a gente tem essas famílias nos proporcionam 3.000 Kelvin e que vão até 6.000 Kelvins, tá? Dependendo, lógico, do modelo. A lâmpada mista, por si só, trabalha aqui, nos 3.000 Kelvin, tá? Lâmpadas de vapor de sódio, né? Trabalham aqui, são luzes extremamente amareladas, tá? Lâmpada mista, desculpa, em vapor de mercúrio, já são luzes mais brancas,
tá? Lâmpada a vapor de metálico, né? Elas possuem luz branca e também uma temperatura de cor mais amarelada também. Aí cada família tem as suas particularidades, que o fornecedor nos explica certinho dentro do catálogo, né, com aquelas informações daquela tabela, onde me diz qual é a temperatura de cor, qual é o fluxo luminoso, tá? Se é uma lâmpada que direciona a faixa de luz, qual é o ângulo de abertura dela. Então, ali eu teria que aí afinar o meu olhar no modelinho da lâmpada em especial, tá? Necessitam de equipamentos auxiliares, então algumas lâmpadas necessitam de reatores e de ignitores ou só de reatores, tá? Então, também existe essa particularidade. Então, cai lá naquele princípio de ser uma família de fonte de luz artificial de uso que mais profissional, porque precisa ter, né, alguém com conhecimento um pouquinho mais apurado para saber, né, escolher essas lâmpadas conforme a gente vai aplicar elas em determinados projetos, tá? Bom, devem ser utilizadas em luminárias fechadas com vidro, né, na grande preferência, por quê? Porque elas possuem a pressão aqui do pó, né, em algumas lâmpadas possuem mercúrio, tá? Então a gente precisa proteger, porque se viesse a estourar aquela lâmpada, né, ou acontecer alguma coisa, aquele mercúrio não poderia cair para a parte de baixo aí, né? Porque isso é prejudicial para as pessoas, tá bom? Bom, o que mais a gente precisa se atentar aqui, né? Nessa família de lâmpadas, assim como a partir das halógenas a gente começou a se atentar na posição de funcionamento, o fornecedor nos dava aqui o modelinho da lâmpada, tá? E até onde a gente podia, né? Ela indicava para nós qual era a posição de funcionamento. Então, por exemplo, lâmpadas aqui, ó, neste modelinho, a gente que era elipsoidal ou ovoide, né, conforme aqui, né, elipsoidal ou ovoide, tá? Conhecidas, o fornecedor me dava a posição de funcionamento desta lâmpada. Então, o que era permitido em branco, com uma variação, né, de 45 graus para cima ou 45 graus para baixo. Ou seja, trabalhar neste sentido ou trabalhar neste sentido não podia, tá? Porque isso prejudicaria, ela vinha queimar. Ela não foi feita para trabalhar, né, neste sentido ou neste sentido, tá? Então, a gente teria que ver certinho qual era o código, porque aqui a gente tem aparentemente a mesma lâmpada, só que aqui, tá? Com essa também, né? Muito parecida. Só que aqui ela só funciona para baixo, aqui ela funciona para baixo e para cima, e aqui ela funciona só deitadinha. Então, o catálogo lá tinha o código que a gente olhava certinho qual que é a especificação, tá? Aqui eu trago uma situação, né, que às vezes é interessante a gente começar sempre a cuidar, porque faz parte do projeto de iluminação. Se atentar a esses detalhezinhos para que a gente não vá prejudicar o cliente, tá? Então, uma vez eu fui chamada, muito tempo atrás, tá? Em relação a ver por que as lâmpadas estavam queimando num determinado supermercado aqui da minha cidade, tá? Então, eu fui lá em loco para ver o que estava acontecendo. E sem precisar subir ou pedir para descer a lâmpada ou qualquer outra coisa, eu olhei para cima, vi que eles estavam trabalhando com luminárias prismáticas, até então normal, era a luminária que atendia, né, a esse tipo de lâmpada, vamos dizer assim, tá? E olhei para dentro da lâmpada, como não tinha o vidro, né, que teria que ter o vidro, conforme a gente viu que a recomendação era que tivesse o vidro para uma certa proteção, mas enfim, mesmo que tivesse o vidro, seria transparente e daria de ver, mas naquele caso, se eu não me engano, não tinha. Eu me atentei que dentro dessas luminárias tinha este modelo de lâmpada, tá? Aí eu fui olhar no fornecedor, estudar o porquê certinho estava acontecendo, né? E aí eu vi que se enquadrava nesta situação aqui, ó. Desculpe, nesta situação aqui. Esta lâmpada, ela não era para ser trabalhada com o soquete aqui de cima para baixo, ela é de baixo para cima, tá? E aí, qual seria a melhor opção? Porque teria elas em vapor metálico, as duas são modelinhos de vapor metálico. Esta daqui, ela é um vapor metálico com o tubo de cerâmica, tá?
até com uma certa qualidade do seu fluxo luminoso, melhor do que essa, que é a HQI, o que é do vidro de quartzo, né? Ali do tubo dela, né? Então, entre quartzo e cerâmico, o cerâmico foi uma evolução proporcionando uma melhor qualidade de luz. Tecnicamente, a escolha da lâmpada foi a mais apropriada em relação à qualidade, tá? Mas em relação ao posicionamento da lâmpada, aí que foi o erro de projeto, porque esta lâmpada, tá? Ela não trabalha neste sentido que esta trabalha. Então, veja, às vezes eu quero uma lâmpada, mas eu não consigo utilizar ela por questões de fabricação, né? Ou a não ser que eu colocasse ela, trocasse a luminária, que não fosse neste sistema aqui, que fosse outro tipo de luminária, tá bom? Então, aqui é só uma situação que eu achei interessante, porque às vezes pode vir a acontecer com vocês, de ir em loco para tentar verificar o porquê que às vezes está queimando, né, as lâmpadas numa situação um espaço de tempo muito curto, sendo que esta família deveria, né, quando elas entraram no mercado, elas entraram para durar 5 anos, 6 anos, para se pensar numa troca, né? Então, aí fica essa dica, tá? Então, as aplicações, até hoje a gente usa em projetos comerciais, usamos muito, né, dessa daqui, em projetos de vitrine, porque me dava aquela intensidade de luz boa, me dava aquele brilho, né, no mostruário que eu precisava destacar nas vitrines, tá? Assim como essa daqui me dava uma explosão de luz, né, no sentido de bastante luz, também a gente usava muito em vitrines, tá? Então, a aplicação, projetos comerciais, iluminação pública, né? Hoje a gente fala muito, né, da iluminação urbana, que abraça a iluminação pública, tá? A iluminação urbana abraça a iluminação de fachadas, monumentos, que também a gente usava muito essa família de lâmpada por conta da claridade que ela nos dava. Estacionamentos, galpões, ginásios, museus e exposições, né? E outras possibilidades, tá? Então, assim, a gente vê que residencial, eu não usaria ela, por quê? Porque ela não liga e desliga com facilidade, mas se eu, às vezes, tivesse um cliente com uma grande área, né, a do fundo, né, de lazer, por exemplo, eu colocava refletores com essa fonte de luz, porque eu precisava que a luz, né, pudesse projetar ali e atender uma área maior. E como essa situação de um projetor para área externa, para iluminar lá a piscina, a área de lazer, por exemplo, não é uma situação de liga e desliga, a gente usava ela nesse sentido. Mas jamais colocar essa família de lâmpada numa cozinha, por exemplo, onde a gente está ligando e apagando toda hora, né? Tá bom? Bom, aí vinham as diversas possibilidades, né, conforme os modelos que a gente tinha de opções de lâmpadas, tá? Então, a gente tinha que se atentar às bases, e aqui a gente tinha, né, dependendo da potência, no E27, mas a grande maioria passou ali de 250 watts de consumo, né, de potência, vamos dizer assim, soquete E40, tá? Já era um soquete de rosca, só que com a base maior, né? Bom, espero ter contribuído com informações sobre esta família de lâmpada, né? As lâmpadas de descarga em alta pressão, tá? A quinta família, então, dentro desta evolução que nós tivemos das fontes de luzes, que nós ainda usamos atualmente, tá? E nas próximas aulas a gente vai estar falando aí sobre a tecnologia LED, para daí a gente entrar nas luminárias e entrar nos outros assuntos que ainda temos que ver, tá bom? Fico por aqui, espero ter contribuído com essas informações, tá? Para que vocês possam, na verdade, né, ver o que a gente tinha, o que a gente tem, o que né, dá para ser feito, o que pode ser substituído. Então, a gente pode ter agora parâmetros, né? Para começar a ter essa linha de raciocínio de substituição, de retrofit, né? Dos sistemas das fontes aí de luz artificial, tá? Se ficou alguma dúvida, escrevam aí nos comentários e agradeço a atenção de vocês e espero vê-los na próxima aula. Um abraço.